Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesta aula eu vou responder dúvidas dos inscritos no canal. Por exemplo, como selecionar? Eu seleciono esses dois produtos e esses dois produtos devem receber um aumento, somente esses dois. Ou coloco também esses 5. São esses 3 produtos. Quero colocar um aumento de 40% sobre o valor de compra. Esse aqui também vai receber 40% de aumento sobre o valor de compra e esse também. Coloco 40%, clico em editar, preço editado com sucesso. O preço de venda anteriormente estava 3.100. Coloquei 40%, deu 3.500. 40% sobre o valor de compra. Ou eu posso retornar para o produto 1. O produto 1 recebe 24% de aumento. Cliquei em editar, 3.100. Coloquei 24% de aumento sobre o preço de compra. Desta forma, eu consigo editar vários produtos e somente os produtos que eu selecionar. Não é todos os produtos. Esse produto não recebe o aumento e nem esse aqui não será atualizado. Somente será atualizado esses 3 produtos. Coloco a porcentagem, 40%, editar, os 3 produtos receberam um aumento de 40%. É isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, eu preciso de um servidor local. No meu caso, será utilizado o AMP Server. Em seguida, starto o servidor. Com o servidor startado, acesso o diretório do AMP Server. Em seguida, crio o diretório Celc dentro do diretório padrão www. Abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code. Abrindo no editor Visual Studio Code, eu tenho o arquivo index com a estrutura básica do HTML e também o arquivo conexão com o banco de dados. Então, em função de ter startado o AMP Server, posso acessar no navegador colocando localhost. Acessei o AMP Server e em seguida acesso o banco de dados, acesso através do phpMyAdmin. Acessando através do phpMyAdmin, preciso colocar o usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Isso no phpMyAdmin no AMP Server. Essas mesmas credenciais eu coloquei para realizar a conexão com o banco de dados. Onde está o banco de dados, o usuário, a senha, a base de dados. Eu tenho a base de dados Celc que eu criei nos tutoriais anteriores. Caso você não tenha acompanhado os tutoriais anteriores, abaixo há o link para você acessar a playlist completa que eu criei essa tabela produtos. Base de dados Celc, porta 3306, exato, 3306. Nem todo servidor precisa desta porta, por isso que eu coloquei conexão com a porta e a conexão sem a porta. Não tem a porta neste local. Conferir se eu consigo realizar a conexão corretamente, posso abrir o arquivo index. O arquivo index está incluindo o arquivo conexão. Então, no navegador, eu primeiro acesso o diretório Celc, depois o arquivo index. Em função de ser o arquivo index, eu não preciso colocar o arquivo, o nome index, porque o arquivo index já é a raiz do projeto. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Caso não tivesse realizado com sucesso, seria apresentado esta mensagem. Conexão correta. Comento isso, fecho o arquivo conexão e venho no arquivo index. Preciso listar os produtos. Esses produtos que estão no banco de dados. Eu tenho a conexão, então posso listar. Abro o PHP, finalizo o PHP, crio uma query, select, selecione a coluna, confiro no banco de dados, é nessa tabela produtos, eu quero a coluna ID, nome, preço de compra e preço de venda. Coloco ID, coloco um alias para esta coluna. Caso você não saiba o que é alias, no curso de PHP Developer eu apresento o que é o alias e para que serve. Nome, a coluna nome, preço de venda, falta somente preço de compra, eu já coloquei. Tenho as duas colunas, from, depois da qual tabela, sendo da tabela produtos, selecione todos os registros dessa tabela. Atribuo a query para uma variável com o nome de query underline prods, porque são vários produtos.
preciso preparar esta query. Pego primeiro a variável cone que possui a conexão. Quem é esta variável? Esta variável cone que possui a conexão com o banco de dados. Posso utilizar esta variável porque o arquivo index está incluindo o arquivo conexão. Desta forma, inclui todo o conteúdo. Prepare para preparar a query que está dentro da variável queryProd. Preparei a query, atribuo para uma variável result_prods. Preparada a query, posso executar. Result_prods para executar, executo utilizando a função execute. Tenho o resultado. Para ler o resultado é mais de um registro, então preciso utilizar o while. E dentro deste while, quero ler o resultado que está dentro desta variável. E para ler, utilizo o fetch e em seguida indico PDO. É PDO que eu estou utilizando na conexão? Exato, é o PDO. Então, por isso que eu coloco PDO, somente aqui tem um parênteses a mais. Novamente, PDO 2 ponto e fetch a source para imprimir através do nome da coluna. E toda vez que ele passar aqui pelo while, haverá os dados de um único registro. Então, eu coloco linha underline prod. Tenho todos os registros, estou lendo os valores, atribuindo em linha prod. Posso dar um var_dump em linha prod para conferir se realmente eu tenho as informações. Retorno no arquivo index, atualizo, retornou todos os produtos do banco de dados. Com os produtos sendo retornados corretamente, dou um extract para poder imprimir através do nome da coluna, dou um extract no array, sendo no array linha prod. É um array? Conferir, exato. Cada registro, cada produto é um array, por isso que eu posso dar o extract. Depois do extract, para imprimir, coloco echo e em seguida primeiro ID e em função de ter dado o extract, então posso imprimir diretamente o valor neste local. Mas eu atribuí um alias para o ID, então preciso utilizar o alias para imprimir o valor. Coloco a quebra de linha, depois do ID eu tenho nome, preço de compra e preço de venda. Posso imprimir o nome, a palavra nome, depois eu tenho preço de compra, altero a frase preço de compra e também tenho preço de venda. São essas colunas, são estes valores, preço de venda. Conferir como que está ficando, atualizo, já tenho os valores. Então, este var_dump não preciso mais, posso comentar. Mas o valor que eu estou imprimindo, preço de compra e preço de venda, está neste formato. Eu quero converter para o formato real. Para converter para o formato real, só coloco aqui um HR para colocar um traço. Este valor, para converter em formato de real, eu primeiro fecho aspas duplo, abro novamente, concateno, utilizo a função numberFormat, porque eu quero formatar um número, e o número que eu quero formatar é o preço de compra em qual formato? Duas casas decimais, separada pela vírgula, e a milhar separado pelo ponto. A mesma coisa no preço de venda. Copio isso daqui, colo, só copio a variável preço de venda e altero. Será que vai ser impresso agora em formato de real? Exato. 2.500, 3.100, colocou o centavo depois, vírgula e os centavos. Então, se é real, posso colocar o RS na frente, ok? Tenho o valor em real, mas eu quero que eu possa selecionar um determinado produto e colocar um aumento no preço de compra. A loja comprou o produto 2.500, eu quero colocar que o preço de venda deve ser 40% a mais. Mas eu não quero fazer produto por produto manualmente, eu quero selecionar vários produtos e o próprio projeto encarregue-se de alterar. Por exemplo, quero colocar os 40% para este produto, este e este. São 3 produtos. Então, como que eu faço? Eu preciso criar um formulário. Então, começo a tag form, só preciso fechar o PHP, abrir novamente
e em seguida utilizar a tag form para começar o formulário, finalizo a tag form, só finalizo depois do while, neste local. A tag form, o atributo action, para qual local que vai ser enviado os dados, será para um arquivo processa underline edit aumento. Preciso criar logo este arquivo, sendo extensão PHP. Qual método que será utilizado para enviar os dados? Método post. Crio um campo para o usuário poder selecionar o produto. Posso criar antes do ID, echo, e em seguida, inclusive, eu implemento fora do PHP, porque assim o editor auxilia. Coloco input, em seguida type, o tipo, sendo um checkbox, e este checkbox preciso atribuir um name, será um array, então coloco produto, eu preciso enviar o ID do produto. Então, abro colchetes, fecho colchetes e em seguida o ID do produto está neste local. Depois, preciso o valor, o atributo value envia o ID do produto. O ID do produto também está dentro deste alias. Agora sim eu posso utilizar este valor, este campo. Só altero, em vez de ser aspas duplo neste local, eu substituo por aspas simples, porque o aspas duplo vai estar ao redor do conteúdo. E por que eu preciso colocar o aspas duplo ao redor? Porque eu tenho variável. Se não, observem, ele reconhece como uma string e não como uma variável. Recorto isso. Agora sim, echo, abro aspas duplo para poder imprimir valor da variável. Em seguida, finalizo. Observem que ele reconheceu isso aqui como uma variável. Inclusive aqui no ID, caso eu altere para aspas simples, observem que ele não reconheceu isso aqui como uma variável, e sim como uma string, quando eu coloco aspas simples. Por isso que aqui eu precisei colocar aspas duplo. Dou um Ctrl Z, agora ele reconhece como uma variável. Conferir como que está ficando e tenho a opção para o usuário poder selecionar qual o produto que deve receber o aumento. Qual é o aumento? Qual é a porcentagem? Coloco a palavra porcentagem. Depois eu crio o campo, sendo um input. Type, o usuário deve digitar somente número. Coloco number para não aceitar texto. Nome do campo sendo porcentagem. Depois eu indico que vai ter duas quebras de linha, só para separar o conteúdo. Faltou o placeholder também. Posso colocar o placeholder. Desta forma eu consigo colocar um texto, porcentagem de aumentos. Consigo ser mais claro para o usuário o que ele deve colocar. Atualizo, porcentagem de aumento. Não consegue digitar texto, somente número. Depois acrescento também um botão. Para isso, coloco um input e em seguida type submit para o usuário poder submeter o formulário e value para apresentar um texto, sendo a palavra editar. Esta palavra que será apresentada no botão. Posso conferir como que está ficando. Atualizo, tenho o botão editar. Eu coloco aqui depois do form mais algumas quebras de linha só para não ficar grudado no rodapé. Coloquei 4 quebras de linha, ficou melhor. Tenho editar. Preciso criar agora este arquivo processa edit aumento PHP. Criar novo arquivo e este novo arquivo abro primeiro PHP. Preciso da conexão com o banco de dados. Coloco include, quero incluir somente uma vez o arquivo conexão.php que possui a conexão com o banco de dados. Depois da conexão, posso receber os dados do formulário. Para receber, eu recebo todos os campos de uma vez. Utilizo o filter input array. Qual o método que eu estou utilizando? É o post. Então, aqui eu coloco que os dados que eu quero receber estão vindo através do método post. Envio os dados através do método post e aqui recebo através do mesmo. Indico que tudo deve ser uma string. Para isso, utilizo filter
underline default, e depois que eu receber, eu atribuo os dados para uma variável dados. Dou um var dump na variável dados para ter certeza que está vindo as informações. 1 e 2, eu seleciono o produto somente 1 e 3, clico em editar, não faltou a porcentagem. Coloco que deve ser 40%, clico em editar, exato, recebeu o ID, em seguida a porcentagem. Eu quero editar o produto 1 e o produto 3 e a porcentagem que eu quero é 40. Preciso agora ler este array, sendo a posição produto que possui o array. Para ler este array, utilizo o for each. Neste for each, indico que os dados, sendo dados desta variável dados e desta variável dados, eu quero a posição, qual é o nome? Produto. Onde que eu atribuí esse nome produto? Está aqui, produto. Por isso, utilizo produto, em seguida as, cifrão produto underline ID, para receber o ID do produto. Também posso receber o valor que eu estou enviando underline prod. É duplicado, mas não tem problema. Abro chave, fecho a chave, em seguida echo ID do produto. O ID do produto está dentro da variável cifrão produto. Dentro desta variável, pego a mesma e em seguida coloco uma quebra de linha. Será que eu consigo percorrer este array? Retorno, seleciono o produto 5, 1, 3, 5, somente os produtos ímpar. Exato, 1, 3, 5. Estou obtendo corretamente os dados, as informações que vêm do formulário. Preciso buscar agora no banco de dados o preço de compra do produto. Para agilizar, eu pego do arquivo index esta query para facilitar. Pego esta query e colo neste local. Não preciso de todas as colunas, só preciso preço de compra. As outras colunas eu não preciso. From, mas preciso colocar agora a condição. Where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver dentro desta variável que eu imprimi. Vocês sabem que ela possui. Deve retornar no máximo um registro, não pode retornar mais de um registro. É um único registro, então não preciso utilizar o while para ler o resultado. Eu quero ler o resultado que está dentro do result prod, é um único produto, então eu retiro o S no final, indicando que é somente um produto. E para ler, eu utilizo fetch, em seguida PDO e fetch a source, porque eu posso utilizar o nome da coluna para imprimir o valor. E atribuo para uma variável com o nome de linha underline prod. Tem os dados de um único produto. Conferir, para isso dou um var dump na variável linha prod, retorno no navegador, atualizo, continuar. Exato, retornou o valor de compra de cada produto. Eu selecionei somente produtos que são inteiros. Quero selecionar um produto, preço de compra são todos números inteiros. Eu altero, então, no preço de compra, procurar, altero um produto colocando, por exemplo, esse daqui. Vai ser 75 centavos, preço de compra, e esse aqui será 53 centavo e esse sendo 30 centavos. Não preciso colocar o zero. Atualizo, já tenho os valores alterados, seleciono 2, 3 e 4. Somente esses produtos, um aumento de 40%. E editar, retornou exato. Eu queria um valor que não fosse inteiro, que tivesse valor depois do ponto. Estou retornando os dados. Preciso fazer o cálculo do aumento. Para fazer o cálculo, abro duas vezes a chave, pego cifrão linha prod, eu quero é o preço do produto, preço de compra. Depois do preço de compra, eu multiplico pela porcentagem. Porcentagem eu estou recebendo? Sim, estou recebendo. Primeiro a variável dados, porque é nela que eu dei o var dump, a variável que possui essas informações. Depois a porcentagem. Tenho a porcentagem, multipliquei,
preciso dividir por 100. Depois que eu dividir por 100, eu tenho já o valor do aumento. Imagine-se o seguinte cálculo: o produto vale R$100, eu estou aumentando 40%. Então, aqui eu obtive os R$40, mas eu quero somar mais o valor original do produto. Valor original do produto 100 mais os 40 de juro, total 140. Eu fiz um cálculo simples só para conseguir explicar para vocês. E atribuo para uma variável com o nome de prod com aumento. Ficou longa esta variável, mas pelo menos eu consigo ser bem claro o que ela possui. Posso dar um var dump para conferir o que esta variável possui. Prod com aumento, confiro, simplesmente recarrego, continuar. Agora eu tenho o valor com o aumento. Conferir, exato, posso agora realizar um update no banco de dados. Para realizar o update, crio uma query update, edite na tabela. Qual é o nome da tabela? Produtos. E essa tabela produtos eu quero setar a seguinte coluna. Então, na coluna preço de venda, esta coluna que vai receber o produto com aumento. Preço de venda recebe o valor que estiver no link preço de venda. E where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver dentro desta variável. Isto é, edite nessa tabela setando nesta coluna o preço com o aumento, onde a coluna ou o registro tenha o mesmo valor que eu estou enviando. Por exemplo, eu quero editar o registro 2, 3 e 4. Então, são esses registros que devem receber o determinado valor. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline prod underline aumento. Tenho a query, preciso preparar a query. Primeiro a variável con e em seguida preparar a query que está dentro da variável query underline prod underline aumento. E atribuo para uma variável update, então coloco up underline prod underline aumento. Query preparada, preciso substituir este link por este valor. Como que eu faço isso? Para substituir este valor, primeiro pego o p prod aumento, bind param para substituir, é bind param, não é bind column, param, indico que este link preço de venda, importante, os dois pontos você precisa copiar, deve receber o valor que estiver obtido neste cálculo, o valor que eu obtive neste cálculo. Depois que eu já substituí, posso executar. Pego a variável upprod aumento e a função execute para executar. Executei, alterei o valor. Por exemplo, retorno novamente, recarrego novamente, coloco o produto 1 e o produto 2 deve ter um aumento de 25%. Se eu colocar 24, vai dar 3.100 neste primeiro produto. Eu coloquei 25, deve aumentar. Deu 3.125. Conferir, 3.125 e aqui o preço de venda deu 12 e colocou as casas decimais. Mas neste exemplo colocou 4 casas decimais. Eu quero somente salvar 2 casas decimais. Como que eu faço para arredondar o valor para 2 casas decimais? Posso colocar direto aqui, mas eu prefiro separar só para vocês colocarem aqui comentário. Então, por exemplo, arredondar 2 casas decimais. Neste local é calcular porcentagem. E para arredondar, eu utilizo esta função, em seguida indico o valor. É este valor que eu quero arredondar com 2 casas decimais. Coloco 2, depois que eu converter, eu atribuo novamente para esta variável. Será que vai funcionar? Confiro, eu coloquei, posso simplesmente atualizar, recarrego, continuar, 94. Confiro como que está no banco de dados,
procurar, deu 1.225,94 centavos. Arredondou para 2 casas decimais. Posso retirar agora este eco, vardamp, não preciso mais. Vardamp não, eco também não preciso, este vardamp também não. E esse também não. Conferir se tem mais alguma coisa, recarrego. Não tem mais nada, mas após ter realizado o procedimento e editou no banco de dados, eu quero fazer o redirecionamento. Então, primeiro acrescento o b underline start, porque preciso acrescentar esta função. Se você estiver utilizando uma hospedagem limitada, ele pode apresentar erro durante o redirecionamento. E também inicio a sessão session underline start para criar e utilizar variável global. Session start deve ser a primeira instrução do seu projeto. Acrescentado as duas funções, posso primeiro criar uma variável global, cifrão underline session, importante, letra maiúscula, com o nome de MSG e atribuir uma mensagem. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e internamente acrescento preço editado com sucesso. Conseguiu editar. Depois também faço o redirecionamento. Para fazer o redirecionamento, utilizo o header, location, importante, L maiúsculo, e redirecione para a página index.php. Vai fazer o redirecionamento, mas ainda não vai apresentar a mensagem. Conferir se ocorre isso, clico em editar, fez o redirecionamento, já acrescentou 3.125. Eu coloco 24, vai ficar com o valor anterior, 3.100. Editou com sucesso, mas não apresentou a frase. Primeiro, no arquivo index, preciso começar a sessão. A primeira instrução da sua página é essa daqui, para iniciar a sessão. Após ter iniciado a sessão, qual é o nome da variável que eu criei? Variável global. Pego o nome e verifico. Posso imprimir aqui, abaixo do produto. Se existir esta variável global, então eu quero que seja impresso o valor que está dentro desta variável e depois destrua o valor. Não deve imprimir novamente. Uma vez que imprimiu o valor, não deve imprimir novamente. Atualizo, preço editado com sucesso, atualizo, não existe mais a mensagem. Altero, por exemplo, esses dois produtos, eu quero alterar, aumentar 40%. Coloco 40%, clico em editar, preço editado com sucesso, já editou o preço, 210 e aqui 840, porque eu coloquei 40% de aumento, preço editado com sucesso. Mas a frase que eu estou apresentando está da cor preta, eu quero personalizar da cor verde para destacar. Acrescento um CSS inline, style e em seguida abro aspas simples, color. Você pode utilizar o CSS inline incorporado ou externo. Isso eu apresento no curso de PHP Developer. Abaixo desta aula há o link para você acessar mais detalhes do curso. Style, o atributo sendo a propriedade color e a cor verde. Será que vai ser apresentado da cor verde? Seleciono o produto 5, um aumento de 40%, editar, preço editado com sucesso. Apresentou da cor verde. Assim você pode selecionar quais são os registros. Eu coloquei produtos, mas você pode utilizar em qualquer outra ideia. Seleciono quais os produtos que devem receber um determinado aumento. Novamente, 40%, editar, preço editado com sucesso. Todos os produtos que eu selecionei receberam o preço já atualizado com 40% de aumento sobre o preço de compra e não sobre o preço de venda que estava anteriormente. Com a funcionalidade implementada, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Aguardo você em uma próxima aula.